Você já parou para pensar que seus rins podem estar trabalhando muito mais do que deveriam e tentando avisar você disso todos os dias? O problema é que, na maioria das vezes, esses avisos são silenciosos. Eles não aparecem com dor forte, não aparecem com sinais óbvios. E justamente por isso, milhares de pessoas passam anos sem perceber que seus rins estão sofrendo. Depois dos 60 anos, essa preocupação se torna ainda mais importante. Com o envelhecimento, é natural que os rins percam parte da sua capacidade de filtrar o sangue. Isso não significa que uma doença vai aparecer obrigatoriamente. Você já teve a sensação de que seu corpo está tentando avisar alguma coisa, mas você simplesmente não consegue perceber? Muitas pessoas acreditam que os rins só causam preocupação quando surge uma dor forte ou um problema grave, mas a verdade é que esses órgãos extraordinários costumam sofrer em silêncio durante anos, e é justamente isso que torna a situação tão perigosa. Depois dos 60 anos, milhões de pessoas começam a perder gradualmente a capacidade de filtração dos rins sem perceber. O mais assustador é que, em muitos casos, os primeiros sinais são confundidos com o próprio envelhecimento. Cansaço, inchaço nas pernas, falta de disposição, alterações na urina, pressão alta, noites mal dormidas. Tudo isso pode parecer algo comum da idade. Mas será que é mesmo? E existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Alguns hábitos aparentemente inofensivos podem estar sobrecarregando seus rins todos os dias sem que você faça ideia. Daqui a pouco você vai entender quais são esses hábitos e por que uma simples semente presente na cozinha de muitas famílias vem chamando a atenção de quem busca cuidar melhor da saúde após os 60 anos. Mas antes, preciso fazer uma pergunta. Você costuma prestar atenção na saúde dos seus rins? A maioria das pessoas responde que sim. Porém, quando perguntamos qual foi a última vez que fizeram exames para avaliar a função renal, muitas vezes a resposta é: faz muito tempo. E isso é mais comum do que parece. Os rins trabalham 24 horas por dia. Enquanto você dorme, eles trabalham. Enquanto você caminha, eles trabalham. Enquanto você assiste a este vídeo, eles continuam filtrando seu sangue sem parar. Todos os dias eles removem substâncias que o organismo não precisa, ajudam a equilibrar líquidos, minerais e participam até do controle da pressão arterial. Agora, imagine o que acontece quando esse sistema começa a perder eficiência. O corpo inteiro sente. Mas atenção! Existe algo que quase ninguém está contando. Muitas pessoas acreditam que problemas renais aparecem apenas em quem já possui uma doença diagnosticada. Isso não é verdade. Alguns dos maiores fatores de risco estão presentes no cotidiano de milhões de brasileiros: pressão alta, diabetes, excesso de sal, baixa ingestão de água, uso inadequado de medicamentos sem orientação e o envelhecimento natural. Quando esses fatores se acumulam ao longo dos anos, os rins podem começar a sofrer. E o mais preocupante é que eles raramente reclamam de forma clara. Por isso, tantas pessoas descobrem alterações apenas durante exames de rotina. Mas existe um erro extremamente comum depois dos 60 anos. Um erro que pode parecer pequeno. Muita gente simplesmente para de beber água suficiente. Você já percebeu que a sensação de sede muda com o passar da idade? Isso acontece com inúmeras pessoas. Elas não sentem sede como sentiam aos 30 ou 40 anos e acabam consumindo menos líquidos do que o corpo realmente necessita. Os rins dependem de uma hidratação adequada para realizar suas funções da melhor forma possível. Quando o consumo de líquidos é insuficiente, o organismo precisa trabalhar mais para manter o equilíbrio. E aqui surge uma informação interessante. Algumas pessoas começaram a procurar formas naturais de complementar sua rotina de hidratação. Foi nesse contexto que a semente de coentro ganhou popularidade em diferentes regiões do mundo. Talvez você conheça o coentro apenas como um tempero, mas suas sementes vêm sendo utilizadas tradicionalmente há gerações, e é justamente sobre elas que vamos falar. Mas atenção, antes de continuar, preciso esclarecer algo muito importante. A internet está cheia de promessas milagrosas. Vídeos que afirmam que uma única planta cura doenças. Receitas que prometem resultados extraordinários. E isso pode ser perigoso. Até o momento, não existe evidência científica que permita afirmar que a semente de coentro cura doenças renais. Por isso, tudo o que será apresentado aqui deve ser entendido como informação educativa. Nosso objetivo é mostrar o que a ciência sabe, o que ainda está sendo estudado e quais cuidados são importantes. Aliás, existe um detalhe sobre a semente de coentro que pode surpreender muita gente. Ela contém compostos naturais que despertaram o interesse de pesquisadores justamente por suas propriedades antioxidantes. Mas o que isso significa na prática?
Será que esses compostos realmente fazem diferença? Será que existe alguma relação entre eles e a saúde dos rins? E mais importante ainda, por que tantas pessoas acima dos 60 anos estão adicionando essa bebida à rotina? Daqui a pouco vamos responder tudo isso. Mas antes, quero saber de você. De qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários. E aproveite para me contar uma coisa. Você já usou sementes de coentro alguma vez? Ou esta é a primeira vez que está ouvindo falar sobre esse assunto? Enquanto você comenta, vamos continuar. Agora preste muita atenção, porque a próxima informação pode mudar completamente a forma como você enxerga a saúde dos seus rins. Muitas pessoas passam anos procurando uma solução milagrosa, quando, na verdade, os maiores benefícios costumam surgir dos hábitos mais simples, e um desses hábitos está diretamente relacionado à bebida que vamos revelar na próxima parte. Mas existe um erro que anula qualquer possível benefício, e quase ninguém fala sobre isso. Agora chegou o momento de revelar o que tantas pessoas querem saber. Afinal, o que existe de tão especial na semente de coentro? E por que ela vem sendo associada ao cuidado com os rins, especialmente depois dos 60 anos? Antes de responder, preciso lembrar algo muito importante. Quando falamos sobre saúde, existe uma enorme diferença entre tradição popular e comprovação científica. Muitas receitas naturais atravessaram gerações porque as pessoas acreditavam em seus benefícios. Algumas delas acabaram sendo confirmadas pela ciência, outras não. E algumas ainda estão sendo estudadas. No caso da semente de coentro, pesquisadores têm demonstrado interesse em diversos compostos naturais presentes nela. Entre esses compostos estão substâncias antioxidantes que ajudam a combater os chamados radicais livres. Talvez você já tenha ouvido esse termo antes. Os radicais livres são moléculas que, em excesso, podem contribuir para danos celulares ao longo do tempo. E aqui está um detalhe interessante. Com o envelhecimento, nosso organismo naturalmente se torna mais vulnerável ao estresse oxidativo. Por isso, os cientistas estudam alimentos ricos em compostos antioxidantes e seus possíveis efeitos sobre a saúde geral. Mas atenção, isso não significa que a semente de coentro seja um remédio, nem significa que ela seja capaz de curar doenças. O que a ciência sugere é que uma alimentação rica em alimentos naturais pode contribuir para um organismo mais saudável, e o coentro pode fazer parte desse contexto. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Talvez o maior benefício dessa bebida não esteja apenas na semente. Pode estar no hábito que ela ajuda a criar. Pense comigo. Muitas pessoas passam o dia consumindo refrigerantes, bebidas açucaradas ou líquidos em quantidade insuficiente. Quando começam a preparar uma bebida simples à base de água e sementes de coentro, frequentemente passam a prestar mais atenção à própria hidratação. E isso faz diferença. Os rins dependem de um equilíbrio adequado de líquidos para realizar suas funções. A hidratação adequada auxilia o organismo em diversos processos fisiológicos importantes. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Algumas pessoas acreditam que, por ser natural, podem consumir qualquer quantidade sem preocupação. Isso é um erro. Natural não significa isento de cuidados. Cada organismo é diferente. Pessoas que utilizam medicamentos regularmente, possuem doenças renais diagnosticadas, problemas cardíacos ou outras condições específicas, devem sempre conversar com um profissional de saúde antes de adotar novos hábitos. E aqui chegamos ao erro que eu mencionei no final da primeira parte. O erro que pode anular qualquer possível benefício. Sabe qual é? Acreditar que uma bebida consegue compensar hábitos ruins. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Elas procuram uma receita milagrosa enquanto continuam exagerando no sal. Continuam sedentárias, continuam sem controlar a pressão arterial, continuam ignorando o diabetes, continuam dormindo mal e continuam sem realizar exames preventivos. Nenhuma bebida do mundo consegue vencer todos esses fatores sozinha, nem a semente de coentro, nem qualquer chá, nem qualquer receita encontrada na internet. Os rins precisam de um conjunto de cuidados, e quanto antes a pessoa entende isso, maiores são as chances de preservar sua saúde ao longo dos anos. Agora quero falar sobre alguns sinais que merecem atenção, porque muitas pessoas estão assistindo este vídeo justamente por preocupação com os rins. Procure conversar com seu médico se perceber inchaço persistente nos pés ou tornozelos, alterações importantes na frequência urinária, urina muito espumosa de forma recorrente, pressão arterial frequentemente elevada, cansaço excessivo sem explicação, perda de apetite ou mudanças importantes no bem-estar geral. Esses sinais não significam necessariamente uma doença renal, mas podem indicar a necessidade de avaliação profissional. E existe algo que poucas pessoas sabem. As doenças renais costumam evoluir de maneira silenciosa, por isso os exames periódicos são tão importantes. Muitas vezes uma simples avaliação laboratorial consegue identificar alterações antes mesmo do aparecimento dos sintomas, e isso pode fazer toda a diferença. Aliás, quero aproveitar para deixar um aviso muito importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional.
Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Agora vamos recapitular tudo o que aprendemos hoje. Depois dos 60 anos, os rins merecem atenção especial. A hidratação adequada continua sendo uma das medidas mais importantes para ajudar o organismo a funcionar bem. As sementes de coentro possuem compostos naturais que despertam interesse científico e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Porém, não existe comprovação de que curem doenças renais. O verdadeiro segredo não está em uma única bebida. Está na soma dos hábitos corretos: boa hidratação, alimentação equilibrada, controle da pressão arterial, controle da glicemia, atividade física adequada, sono de qualidade, acompanhamento médico regular. Esses são os pilares que realmente ajudam a proteger a saúde ao longo dos anos. E antes de me despedir, quero falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, significa que se preocupa com sua saúde, e isso já é algo muito valioso. Muitas pessoas só começam a prestar atenção ao próprio corpo quando surge um problema sério. Mas você está aqui buscando conhecimento, prevenção e qualidade de vida. E isso merece reconhecimento. Nunca subestime o poder das pequenas atitudes. Um copo de água a mais, uma caminhada curta, uma refeição mais equilibrada, um exame realizado no momento certo. Pequenas escolhas feitas todos os dias podem gerar grandes resultados ao longo dos anos. Espero que este vídeo tenha ajudado você a enxergar seus rins com mais carinho e atenção. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse consigo hoje, é esta: seu corpo trabalha por você todos os dias. Seu coração trabalha, seus pulmões trabalham, seus rins trabalham sem descanso. Talvez seja a hora de agradecer a eles cuidando melhor da sua própria saúde. Muito obrigado por passar esses minutos conosco. Que sua caminhada seja cheia de saúde, tranquilidade, disposição e momentos felizes ao lado das pessoas que você ama. Que você tenha força para continuar cuidando de si mesmo, um dia de cada vez. Receba meu abraço carinhoso. Fique com Deus, cuide-se bem e até o próximo vídeo. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos ou medicamentos sem orientação médica.